Olá, crianças! Sejam todas bem-vindas à nossa videoaula de ensino religioso. Hoje vamos falar sobre espaços sagrados. Vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre o taoísmo, o shintoísmo, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, o budismo, o hinduísmo e o catolicismo. Vamos conhecer as mesquitas, que são espaços sagrados do islamismo. Uma mesquita é um local de culto dos seguidores da fé islâmica. Culturalmente, as mesquitas não são só lugares para orar, mas também lugares para aprender sobre o Islã e conhecer outros fiéis. Nesta imagem, podemos apreciar a mesquita, uma construção imponente com uma belíssima arquitetura. Observem os recortes desta magnífica construção. O arquiteto que projetou essa mesquita fez um design arrojado. Repare nas formas com que ela foi construída. As suas belas torres têm a forma cilíndrica e as suas cúpulas têm a forma circular. Uma construção espetacular, não é? As mesquitas têm uma construção peculiar. Todas obedecem um parâmetro igual. Elas têm as cúpulas circulares e as torres são cilíndricas. Nesta imagem, podemos ver a mesquita em sua plenitude. Repare bem que o designer da mesquita usa formas arredondadas, predominando o oval, o cilíndrico e o circular. Judaísmo, esplanada das mesquitas. A esplanada das mesquitas, chamada de Monte do Templo pelos judeus e Nobre Santuário pelos muçulmanos, é um local extremamente sensível na cidade velha de Jerusalém. Muro das Lamentações, esplanada das mesquitas. Os judeus rezam separadamente dos muçulmanos no Muro das Lamentações, porque eles não têm permissão para entrar na mesquita. Monte do Templo. A construção do Monte do Templo teve início no século VII, após a tomada de Jerusalém pelo califa Omar. Ela foi construída sobre o local do templo judaico, destruído pelos romanos no ano 70, que tem como único vestígio o Muro das Lamentações.
Shintoísmo é a espiritualidade tradicional do Japão e dos japoneses, considerado também uma religião pelos estudiosos ocidentais. A palavra Shinto, que significa caminho dos deuses, foi adotada do chinês e significa deuses ou espíritos. Na imagem, podemos ver o santuário de Itsukushima. Neste templo shintoísta, podemos perceber que a arquitetura usa linhas geométricas retas. São mais parecidos com figuras planas, do tipo retângulo. Porém, em seu telhado, a terminação do desenho é pontiagudo. Neste outro templo shintoísta, percebemos claramente as linhas retas da construção, com seus telhados pontiagudos. Ao observarmos este templo shintoísta, percebemos a predominância das formas retangulares, com detalhe para o telhado pontiagudo. Vamos aprender agora sobre o budismo. Nesta imagem, podemos observar o Buda, que é o símbolo da religião budista. O budismo é uma religião indiana baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como o Buda. A filosofia budista objetiva cultivar ações positivas traduzidas como virtude e boa conduta. Observe como é belo um templo budista, uma arquitetura peculiar, com detalhes em linhas retas, em linhas onduladas e também em linhas cilíndricas e circulares, no espetáculo da construção. Observe como é bela a construção do templo budista. Observe as linhas geométricas arrojadas e muito bem coordenadas. Ao lado do templo, nós percebemos a figura do Buda, num projeto excepcional, onde as linhas cilíndricas são evidenciadas nessa construção. Este templo budista fica na cidade de Cotia, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Observe que logo à entrada do templo podemos ver a figura do Buda. Observe também as formas geométricas que compõem a arquitetura deste templo. Percebemos as formas retangulares e cilíndricas. Taoísmo. A criação do taoísmo é atribuída a Lao Tse,
um velho mestre chinês. O taoísmo é uma crença que governa o lado espiritual e moral de cada pessoa que pratica a religião taoísta. Os templos taoístas também têm uma arquitetura peculiar, com predominância das formas circulares. Vamos aprender agora sobre o hinduísmo. Nesta imagem, podemos perceber que os praticantes do hinduísmo cultuam muitos deuses. A palavra hinduísmo é de origem persa, para denominar o rio Hindu, e faz referência a todos os povos que viviam no subcontinente indiano. É comum entre os hinduístas a prática de cantoria, principalmente mantras, meditações e recitação de textos religiosos. Os rituais hinduístas envolvem oferendas aos deuses cultuados em forma de imagens e meditações. O que chama atenção nos templos hinduístas são as suas formas arredondadas, circulares e cilíndricas. Este templo hinduísta é chamado de Templo Dourado devido à sua cor. Observe com atenção a beleza da sua arquitetura, com formas arredondadas e linhas retas, formando figuras planas retangulares. Cristianismo. O cristianismo baseia-se na fé em Jesus Cristo. O cristianismo surgiu no século I, na Palestina. Existem várias vertentes do cristianismo, como o catolicismo, o protestantismo e, mais recentemente, o pentecostalismo. Aqui na imagem podemos ver o templo do cristianismo. É a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, um templo católico de rito romano, localizado em Saragoça, na Espanha. A Basílica de São Paulo, fora dos muros, é um templo católico de rito romano, localizado em Roma, na Itália. A Basílica da Santíssima Trindade é um templo católico de rito romano, localizado na cidade de Fátima, em Portugal. A Catedral de Cristo de Liverpool é um templo anglicano da Igreja da Inglaterra, que fica na cidade de Liverpool. A Catedral de Sevilha é um templo católico de rito romano, localizado em Sevilha, na Espanha. O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é um templo brasileiro católico
de rito romano, localizado em Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. A Igreja Matriz São José Operário é um templo católico de rito romano que fica na nossa cidade, João Molevade, no estado de Minas Gerais. Para finalizar a nossa aula, vamos ficar com a bela imagem do Templo Católico, Igreja de São Francisco de Assis, que fica na Pampulha, em Belo Horizonte. Um magnífico projeto de Oscar Niemeyer.